No Campeonato Pernambucano de Futebol de 1974, tudo caminhava para Zé Carlos Olímpico do Santa Cruz ser o artilheiro do certame. Mas eis que surge um garoto de apenas 20 anos, meia, desconhecido, vindo do Bangu, chamado de Jorge Mendonça, contratado pelo Clube Náutico Capibaribe, que se tornaria co-artilheiro do campeonato e um dos melhores ponta-de-lança do futebol brasileiro. Além do mais, realizou uma façanha para poucos, fazer 8 gols em uma única partida e igualar o recorde de Pelé, que em 1964 fez 8 gols no Botafogo de Ribeirão Preto. É sabido que existem outros artilheiros que fizeram 9, 10 gols em uma única partida, mas isto é outra história. Fiquemos com a façanha do brilhante Jorge Mendonça. Naquele domingo, 11 de agosto de 1974, aconteceu o jogo onde Jorge Mendonça realizou sua grande façanha e o jornalista Lenivaldo Aragão, da revista Placar, descreveu no tabelão da revista a façanha do artilheiro da seguinte forma: em matéria de marcação contra o juiz, no domingo, a torcida do Náutico bateu todos os recordes. Viu seu time golear de 8-0 o pobre Santo Amaro do Recife, viu Jorge Mendonça fazer os 8 gols, igualando assim o recorde de Pelé. Ficou satisfeita? Nem um pouco. Vaiou à vontade o juiz porque ele acertadamente anulou 2 gols de Jorge Mendonça. A história do jogo se resume à luta de 3 jogadores, 2 deles vitoriosos, Jorge Mendonça e Juca Show, o outro derrotado, o goleiro Omar. Juca fez o diabo para alimentar a sede de gols de Jorge Mendonça. Omar tentou o impossível e, sem erro, pode-se afirmar que o score só não foi mais elevado por sua causa. Gols de Jorge Mendonça aos 12, 13, 20, 39 e 41 do primeiro tempo, e 13, 16 e 40 do segundo tempo. 8 gols em uma só partida, 24 em um único campeonato pernambucano e 411 na carreira. Exímio cobrador de faltas. Craque, a ponto de deixar Zico no banco de reservas. Não faltam cartões de visita a Jorge Mendonça, ex-meia atacante. Nascido em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, em 1954, Jorge Pinto Mendonça profissionalizou-se no Bangu, em 1972. Já no ano seguinte, veio para os aflitos, onde fez história ao lado de Neneca, Beliato, Sid Clay, Juca Show, Vasconcelos, Paraguaio, Lima, entre outros. Com a camisa 8 alvirrubra e o cabelo no melhor estilo Black Power, ele chamou a atenção pela habilidade com a bola nos pés e pela maestria nas cobranças de falta. Chegou a marcar todos os gols da vitória por 8-0 sobre o Santo Amaro e participou da final do Pernambucano de 1974, quando o Timbu derrotou o Santa Cruz por 1-0 e garantiu, pela primeira vez, a exclusividade do Hexa. Naquele ano, aliás, Jorge Mendonça sagrou-se também artilheiro estadual, com 24 gols. O brilho nos gramados pernambucanos atraiu os olhares dos dirigentes do Palmeiras, que contrataram Jorge Mendonça em 1976. Novamente, o ex-meia atacante foi destaque, marcando 102 gols em 217 partidas. Entre eles, o que rendeu ao time alviverde o título paulista daquele ano. Em 1978, Jorge Mendonça chegou à seleção. Depois de participar de alguns amistosos, foi convocado para a Copa do Mundo, que viria a ser realizada na Argentina. A fase do ex-jogador era tão boa que, durante a competição, ele ganhou a vaga de titular, deixando Zico no banco de reservas. Nas suas 11 apresentações com a camisa amarela, o ex-alvirrubro não sentiu o sabor da derrota. Foram 7 vitórias e 4 empates, além de 2 gols marcados. Apesar da invencibilidade no Mundial, o Brasil ficou com o bronze e a Argentina levantou a taça, em grande parte graças à polêmica vitória por 6-0 diante do Peru. Após a competição, Jorge Mendonça voltou ao Palmeiras para terminar o ano com o vice-campeonato nacional. Em 1980 então Jorge Mendonça foi contratado pelo Vasco. Mas chegou ao clube com o status de substituto de Roberto Dinamite. Já conhecia o futebol carioca.
Afinal de contas defendeu o Bangu antes de se aventurar no Náutico. Mas a pressão de ser o substituto de Roberto Dinamite fez com que a torcida entendesse que ele era o salvador da pátria. Mas este nem foi o grande problema no Vasco. Ali nunca ia dar certo. Era um grupo todo dividido, cheio de panelinhas. Nunca vi um elenco tão desunido. Ninguém falava com ninguém, revelou o jogador em uma entrevista à revista Placar após a sua saída. Acabava ali a história de Jorge Mendonça no Vasco. Mas marcou 12 gols em 22 jogos, dos quais ganhou 11. Em 1980, transferiu-se para o Guarani, onde se tornou o segundo maior artilheiro em uma edição do Campeonato Paulista, com 38 gols. Em 1981, o primeiro lugar é de Pelé, com 58 tentos, em 1958. De 1983 a 1985, defendeu o rival campineiro, a Ponte Preta, onde também se tornou ídolo. Ainda passou por Cruzeiro, 1985, Rio Branco de Vitória em 1986, no extinto Colorado, 1987 a 1989, outra vez Ponte Preta em 1989. A aposentadoria veio em 1990, com a camisa do Paulista de Jundiaí. Aposentadoria e morte. Ao final da carreira, fixou residência em Campinas, cidade onde conseguiu ser ídolo das duas equipes arquirrivais, Guarani e Ponte Preta. Atravessou uma série de dificuldades financeiras, de saúde, alcoolismo e familiares. Faleceu em 2006 devido a problemas cardíacos, aos 51 anos. Está sepultado em Valinhos, cidade próxima a Campinas. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado Clube Náutico Capibaribe. E até a próxima!